Boa noite, paz e bem. Boa noite, amigos, amigas de Dulce, paz e bem. Mais uma live do Conectadas com Dulce. Sejam todos e todas muito bem-vindos para mais esse momento. Essa live é mensal e em cada episódio nós temos um convidado ou uma convidada que possui, teve, mantém conexões com Santa Dulce, a primeira santa nascida em território brasileiro. Para quem não me conhece ainda, eu sou Patrícia Mello, apresentadora e autora também desse projeto, como voluntária. E nós já estamos chegando em mais um episódio, né? Já estamos no 27º episódio, 27 entrevistados, né? Já ultrapassamos 2 anos e vamos seguir enquanto Deus estiver aqui, Santa Dulce, intercedendo por nós, por mim, pela live, né? Porque é uma live que tem muito propósito. Estamos fazendo e contando histórias, né? Isso é muito interessante a gente falar de Santa Dulce. Vou cumprimentar um pouco aqui a nossa audiência. Ângela Salmeron, Cristina Andrade, Acarajé Dalil. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O Ellen. Vamos dar um tempinho, né, para que as pessoas comecem a interagir conosco, a chegar aqui para esse momento de interatividade, de conexões. Eu sou voluntária da Rede Amigas de Dulce desde o início, né? Vamos completar 9 anos em maio esse projeto, que tem a missão de manter o legado vivo de Santa Dulce dos Pobres. Somos mulheres que nos unimos, né, para articular parcerias, manter o legado de Santa Dulce. Todas são voluntárias. Esse trabalho que eu faço mensalmente, né, fazendo essa live, é um trabalho também de voluntariado. E assim a gente segue a nossa caminhada no Amar e Servir de Santa Dulce dos Pobres. Boa noite, Lorena, Kátia Britos, Lorena Amorim. Boa noite, obrigada pela participação e pela presença. Hoje nós temos uma convidada, como tantos outros e outros que já participaram, e outras, muito especial. E temos um tema também muito interessante, que é o turismo religioso, tá? Eu vou fazer minha autodescrição. Vocês estão me ouvindo bem? Queria só um okzinho aqui. Vanessa acabou de entrar, o show, a Jonas. Quem puder dar um ok aqui nos comentários, se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo bem. Joaquim Júnior. Ok, Daniele Paixão, obrigada, Dani. Já deu ok aqui no som, porque a gente tem que fazer esse checklist, né, gente? Mas Santa Dulce está intercedendo sempre, né? Sempre funciona, às vezes tem algum contratempo, mas ela está aqui, ó, sempre intercedendo por nós. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos médios na cor castanho escuro. Eu estou assumindo meus grisalhos, e por que não? Uso um óculos de gatinho, assim, num tom mais marrom, ok? Uso uma bandana na cor azul, fones de ouvido na cor branca. Eu uso a camisa institucional das Amigas de Dulce. Ela é na cor branca com detalhes em rosa e tem a logo também das obras sociais de Irmã Dulce. No meu plano de fundo eu tenho um quadro com a foto de Santa Dulce e do nosso Papa Leão XIV, um cartão postal que eu recebi lá no Santuário de Santa Dulce. Eu estou num espaço de home. Aqui eu tenho a imagem de Santa Dulce e um quadrinho também
que eu adquiri lá no santuário, é um postal e eu transformei num quadrinho. Aqui também eu tenho outro quadro com Santa Dulce que fala sobre a compaixão. Então, já fiz a minha autodescrição, porque essa live também ela é inclusiva, tá? Então, nós vamos agora, vou fazer a chamada para convidar a nossa ilustre convidada. Eu não estou vendo ela ainda online aqui, mas vamos convidá-la. Boa noite, temos aqui o nosso cantor católico também, Cleiton Borges. Que alegria! Você tá na minha pauta, viu? Vamos ver se esse ano essa live sai. Tá ok? Obrigada, Cleiton. Sim, daqui a pouquinho já vou começar a chamar a Rosa. Eu vou fazer uma introdução, né, para apresentar a nossa ilustre convidada da noite de hoje. Rosa Brito, ela é jornalista, católica, relações públicas e cronista da fé. Ela é mestra em gestão social e desenvolvimento territorial. Também graduada em gestão de turismo e especialização em desenvolvimento territorial e turismo. Ela é criadora de conteúdo digital e apresentadora do programa Bastidores da Fé na Rádio Excelsior da Bahia, sempre aos domingos ao meio-dia. Ela foi coordenadora de turismo nas obras sociais de Irmanduz. Tem umas postagens que ela coloca que tem o título de Vem comigo que eu te conto. Então agora eu vou chamar a Rosa, que ela vai nos contar muita coisa sobre turismo religioso. Vamos aguardar o tempinho da conexão. Olá, paz e bem! Paz e bem, Fátima, paz e bem a todos. Que alegria! Alegria para mim também estar aqui. Que bom estar aqui com Obrigada vocês. pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Sabemos de sua agenda sempre muito robusta, afinal, somos pessoas da comunicação, né? E as demandas são muitas, mas a gente sempre consegue dar conta, né? Colocando Nossa Senhora na frente, Santa Dulce, para nos conduzir sempre. Eu queria que Amém. você cumprimentasse a nossa audiência e fizesse a sua autodescrição, porque nossa live também é inclusiva. Sim, com certeza. Paz e bem a todos. Que alegria ver vocês aqui, gente. Muitos osigianos aí, né? Muitos companheiros de anos. Eu sou Rosa Brito, como eu falei no vídeo, conhecida como a Rosa da Fé no Instagram. Eu sou negra, né? Tenho uns cabelos de dread, compridos, mas não dá para ver direito na live. Começa preto, depois vai ficando cinza, como se eu tivesse um pouco mais idosa, o que não é real. E no final vai ficando as pontinhas dos meus dreads parecendo mais brancas, né? Mais clarinhas. Eu uso óculos, óculos não é de acetato, né? De armação mais de aro. Tô com uma maquiagem bem suavezinha, gente, para vocês verem mais as minhas expressões do que a maquiagem. Tô usando um blazer rosa para combinar com as amigas de Dulce, porque eu já era amiga de Tão Dulce linda! emprestada antes, mas aí depois que eu saí Você das sempre obras, foi amiga de Dulce, meu é, amor. eu virei mais ainda amiga de Dulce. E o que mais? Como eu tô sentada, gente, não dá para vocês verem, mas eu tô com roupa preta por baixo. Não sei se vocês O conseguem plano enxergar. de fundo, diz o que é que tem atrás de ti. Ó, os meus quadros, eles são bem aleatórios, tá? As pessoas que me conhecem do Vem Comigo que eu te conto sabem que é uma mistura. Então, eu tenho café, eu tenho amor, eu tenho Oxente, eu tenho Londres, que é minha cidade favorita. Foi a primeira cidade fora do país que eu Aham. visitei. Então assim, é muita coisa externa de tudo, porque eu acho que a fé está em tudo. Então, quando eu falo sobre fé, eu não estou falando só sobre templos religiosos. Eu estou falando sobre a fé que a gente encontra no dia a dia naquela pessoa que a gente vê. Então, por isso que normalmente eu utilizo esse cenário, que tem todas as possibilidades de encontrar fé no outro. E uma Que boa noite, maravilha, oficialmente. que bom. Olha, sua imagem não está 100% nítida. Tá não? Oh, Pode ser Deus. que no Será que nosso tá? caminhar ajuste mais um Vai no pouco. seu. Nós estamos te vendo, mas ela não está tão nítida como deveria. Só estou lhe sinalizando se pode ser algum ajuste de tela, alguma coisa aí.
viu? Mas vamos seguir. Não sei se você tem alguém aí te assessorando. Agora sumiu o som. O som não estou te ouvindo mais. Tá me ouvindo? Vai me Agora mandando sim. mensagem, Paty. Me dizendo assim, ó, o pessoal aí também que tá assistindo, tá? Aham. Cleiton, Eliane, Pode que estão comentando cumprimentar aqui. nossos queridos E, aí. Tem e muita mandando gente. mensagem dizendo, aqui pra mim tá bem, aqui não tá e tal. Eu vou Aham. cumprimentar todo mundo aqui. Livinha, um beijo, meu amor. Cris, meu avô, que lindo. Meu avô e minha avó, né? Porque eles estão juntos, com certeza. Cleiton Borges tá em todos os lugares, gente. Cleiton Borges é meu fã eterno. Olhe, olhe, só para te falar, Rosa, tem 2 anos que eu tenho uma pauta com ele, estou aguardando ele me liberar. Ave Maria! É, E ele é 2 anos, desde o maravilhoso. início. Eu Ele é maravilhoso. conheço, desde o início do Conectadas com Luz que eu venho cercando ele. Vou ver o horário, vou ver o tempo, é que ele viaja, né? Não, Artista. ele tá estourado. Agora ele tá lá na rádio também, né? Tá lá na rádio comigo. E aí é mais difícil para ele. Tá, o tempo dele tá mais apertado ainda. E é pai de duas É, meninas, ai, um menino mas e uma vai menina, chegar. então O tá seu chegou, eu apertado. esperei tanto, né? Eu queria tanto que fosse no dia do turismo, mas não aconteceu. Ah, Eu também estava com outra agenda, mas é tudo tem um verdade. tempo de Deus, né? Com certeza, amiga. Então, meu amor, nós vamos falar sobre turismo religioso, né? E todos nós sabemos, assim, que existem vários tipos, né, de turismo, assim, os mais conhecidos, né? Turismo de negócios, turismo cultural, turismo sustentável, turismo de aventura. Eu fiz uma pesquisa rápida e identifiquei 16 tipos de turismo. Nossa. Mas hoje o nosso tema específico é o turismo religioso, ok? Então, Sim. por curiosidade de algumas pessoas, que inclusive a própria que te entrevista, como foi que começou esse movimento de surgir o turismo, essa caminhada de um turismo religioso? Quando o Paty começou a fazer as perguntas para mim, né? Eu disse assim, Paty, você está me entrevistando como Rosa Brito ou como a Rosa da Fé, né? Porque quem me conhece do Instagram sabe Sim, que eu tenho um quadro chamado Vem Comigo Que Eu Te Conto. sim, E que eu esse quadro, amo. e esse quadro, ele começou devagarinho, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer coisas do tipo, e começou a tirar dúvidas das pessoas, principalmente em relação a ao tema religioso como um todo, né? E cada hora eu coloco uma coisa diferente sobre, o que você sabia que aí eu vou comentando algumas coisas, e aí eu disse lá, então a gente vai começar com o Vem Comigo Que Eu Te Conto, né? E aí é bom falar um pouquinho sobre essa diferenciação do turismo, porque turismo, né, religioso em si é um dos primeiros turismos, né, que existem, porque ele vem da antiguidade, né? As primeiras visitações, elas aconteciam em Jerusalém, Roma, né? Meca, os santuários marianos também. Então, assim, são coisas da época da antiguidade. E não tinha muita teoria, sabe, Paty? Não tinha muito protocolo. Então, era um deslocamento que não tinha muito produto, né? Hospedagem, alimentação, essas coisas não eram muito Uhum, procuradas nesse primeiro momento da antiguidade. E a gente vai passando o tempo e aquele turismo, né, que era uma coisa um pouco mais espontânea, foi evoluindo e o turismo religioso foi evoluindo junto. E aí a gente vai depois, né, até do século XIX para o século XX, mais ou menos, é quando a gente começa, né, a ter mais peregrinações a Santiago, a Roma, né? Inclusive, um grande abraço para os desenvolvedores dos caminhos de Santiago de Compostela, um abraço para o pessoal de lá. Eu chamei, né, alguns que estão lá, não sei se os meninos que estão aqui desenvolvendo turismo religioso a partir de Santiago estão aqui. Mas Nava Castro, especialista em rotas de turismo religioso, veio para cá e ensinou para a gente bastante. E lá em Santiago foi um dos. E Santiago, Paty, só uma curiosidade, foi um dos. Ele não tinha muitas rotas, né? Ele tinha uma rota que era mais comum, que era de Portugal. E depois isso foi se ampliando, né? Então hoje a gente tem muitas rotas, só a Nava fez 10 rotas, só ela desenvolveu, ajudou a desenvolver 10 rotas. Então é um espaço muito promissor. E aí é importante a gente falar daquela questão de o que é o turismo religioso? É aquele que é movido pela fé, né? A gente tem inúmeros turismos aqui. Às vezes a gente recebe turistas, inclusive em diversos santuários aqui de Salvador, a gente recebe turistas diversos, né? Aí vem um turista que é um turista cultural, né? Que está ali para visitar a igreja, para ver a igreja como ela é bonita. Não é um turismo religioso, apesar de visitar a igreja. É um turismo cultural, porque ele não está ali pela motivação da fé.
Quando é que ele é um turismo religioso? Quando ele tem a motivação da fé, quando ele vai para uma romaria, quando ele está pagando uma promessa, quando ele é devoto de alguém, né? Quando ele é devoto do Bonfim, de Santa Cruz, que ele vai em peregrinação até o santuário. Então, isso é um turismo religioso, é aquele que move Perfeito. principalmente romarias e peregrinações. Então, assim, o turismo religioso, apesar de ser parte, e hoje não ser considerado dos tipos de turismo oficialmente, tá? Ele faz parte do turismo cultural, mas ele é um dos mais antigos, e isso é importante a gente salientar aqui, porque a gente tem antiguidade oposta, né? Então, respeita a nossa história. Maravilha. Você, como uma especialista em desenvolvimento, né, nessa área de turismo e desenvolvimento territorial, eu gostaria que você também compartilhasse com nossa audiência o que nós temos, né, para a gente desfrutar do turismo religioso. Quais são as trilhas, os caminhos que surgem de fé, né? Nossa, Inclusive, estamos em um mês assim, né? Janeiro, fevereiro, tem algumas pessoas que ainda estão de férias, né? Se programar para poder conhecer, desbravar esses caminhos aí, por que não, né? Então, sim. apresente para a gente, assim, você que conhece inúmeros lugares, inclusive já fez várias viagens internacionais, mas eu queria que a gente focasse mais assim na nossa Bahia, Sim. né, no nosso Nordeste, o que é que a gente tem, mas fique à vontade para você falar dessas rotas, né, Nossa, turísticas aí. tá vendo? Olha, o Frei que me ligou hoje, e aí ele me desejando boa sorte, dizendo que hoje ele ia estar na festa de Santo Amaro e que não ia poder, ele ia estar pregando, não ia poder participar. Aí ele disse, mas fique tranquilo que eu participei da live com Paty e ela vai fazer uma pré-live com você. Vai ficar gravada Não, ele também. me disse assim, ó, ela vai fazer uma pré-live, vai te dizer tudo antes, uma pauta antes. Aí eu, tá bom. Aí eu, Frei, cara, foi só com você, tá, Frei? Ele pediu para ir lá Tá, pessoalmente, a gente fez tudo junto lá não, pessoalmente, no gabinete dele, Paty, antes da live. eu que gosto de fazer piada, Paty, nem se preocupe comigo, é Ah, só eu sei, piada não, porque mesmo. a gente é da comunicação, é uma coisa assim É, mais leve, né? A gente faz isso como isso, rotina. Então não, não tem nem assim se um preocupe. protocolo, né? Sim, eu Só quero por mandar um abraço isso. pro meu sacerdote, quero aproveitar, né? Que eu saí das obras tem pouco tempo, mas eu não consegui encontrar ele ainda, porque ele estava em Conquista. E a gente ainda não Sim. se deu um abraço e eu tô com saudade dele. Então, E Frei ontem foi o Ricardo, aniversário dele. eu Ontem foi mandei o mensagem para aniversário. ele. Eu mandei, porque todo ano tem que mandar, senão leva puxão de orelha. Mandei abraço, mas é bom falar na live, né? Ao vivo. Um beijo, Frei, Tá, aquela saudade do senhor. Tá, mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo me lembrar, Paty, porque assim, a nossa tá. Bahia, ela é muito grande. E o que é importante a gente salientar é o seguinte: hoje em dia a gente está tendo um movimento muito grande aqui em Salvador, principalmente, que se chama Salvador Capital Afro, que é um Sim. movimento do afroturismo, principalmente, né? Que é aquele turismo movido pela cultura preta, pelas pessoas pretas. Então, tem todo um envolvimento que tem a ver com o afroturismo. Ah, o turismo católico não entra nisso? Entra e não entra. A gente tem aqui em Salvador uma igreja que faz parte da rota do afroturismo, que é a Igreja Nossa Senhora dos Alagados, e que é importante citar isso, porque assim, como a gente está na moda do afroturismo, as pessoas não falam muito do turismo religioso católico, né? Mas a Alagados faz parte dela sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou focar em Salvador primeiro, tá? Porque senão Uhum. a gente vai E expandir a muito, eu vou ficar Península confusa com a minha... Itapajipana ela é contemplada com 4 santuários, né? Ah, minha filha, não dá para falar. Quantas bênçãos! Não dá para falar da minha cachaça, né? Itapajipe é a minha primeira cachaça. Desde sempre eu digo essa Rosema o tempo todo, porque é a minha cachaça. Eu não sei se minha chefinha tá aí, nem olhei. Mas é, para mim, para Rosema, estar em Itapajipe é uma glória, né? Porque a gente já está aqui, eu respiro Itapajipe desde que eu nasci. E quando a gente fala na Península de Itapajipe em si, a gente já tem uma rota. A Pastoral do Turismo é importante a gente falar, que a Pastoral do Turismo ela tem 3 roteiros prontos aqui em Salvador de turismo religioso, que já estão direcionados, tá? Que é o Caridade e Fé, né? O Arte e Fé e os mosteiros e conventos. Olha eu tentando lembrar. Você tá mexendo com a minha memória, viu, Paty? Mosteiros e conventos. O Mosteiros e conventos ainda estava em teste, mas o Arte Fé e o Caridade e Fé já foram turistas, principalmente o Caridade e Fé é um roteiro que a Pastoral do Turismo testou e aprovou, né? Então ele sai da construção da praia, né? Eu não sei se a Pastoral do Turismo fez alguma alteração. Não sei se Hilda ou Rosana estão aí online, ou alguém da Pastur, porque eu já saí da Pastur, não sei se eles fizeram algum tipo de alteração, mas eu vou falar os lugares que estão inseridos, né?
A gente tem ali a igreja de Santa Luzia, que é caminho como sai da Conceição da Praia, né? Primeira igreja, né? A igreja, a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira Excelsa e Única da Bahia. Aí tem Santa Luzia, ali no caminho do comércio, né? Aí a gente tem o mosteiro, o mosteiro de Coutos, que fica lá em Coutos, né? O Mosteiro Salvador, que é das monjas beneditinas, que é um lugar belíssimo de almoço, de hora média, né? Quando dá meio-dia, elas tocam o sino e elas tocam cítara. É belíssimo o Preciso momento. conhecer. Precisa. Não É uma conheço. hospedaria, Paty. Então tem assim, tem verde, é um lugar para as pessoas fazerem retiro, para as pessoas se reconectarem com Deus, com a natureza. Então, assim, um lugar maravilhoso. Monjas Beneditinas em Alto de Coutos, tá? E aí a gente tem Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, né? Onde passaram os três santos, que é São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres, que fica ali no primeiro local reposicionado a partir do plano de bairros de Itapajipe, que eu vou falar daqui a pouco, que é a Igreja de Alagados. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, viu? Porque eu falo rápido para dar tempo de todo mundo. Tá Mas tranquila, podem. amiga. Tá. Você é muito autêntica. Aí eu sou, tem que ser, né? Eu tenho um programa chamado Bastidores da Fé. Então, como não? Eu tenho que falar de bastidor, pô. É isso aí. E aí, de Alagados, a gente tem o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, né? Primeira santa nascida no Brasil. E é importante, eu falo isso sempre, Paty, para as pessoas saberem por que a gente diz nascida no Brasil e não brasileira, né? Porque Santa Dulce, ela nasceu no Brasil. Mas a gente tem outra santa também, que foi canonizada, que é Santa Paulina, É, tá? Ela não que nasceu foi no na Brasil, é Itália, né? italiana. Isso, é italiana, mas ela foi Foi a naturalizada brasileira. primeira. A Isso. primeira santa brasileira. Além dos mártires quem nasce em Natal, que é Potiguar, né? Potiguar? Sim, não tenho Produção? certeza, acho que Potiguar? sim. Eu acho que é. Produção é ótima. Os mártires de Natal, que eles morreram, mártires são aqueles santos que morreram pela fé. Potiguar? Potiguar. Tá nisso eu tô bem, tá vendo? Eles morreram pela fé, né? Morreram juntos dentro de uma igreja e eles não têm identificação, as pessoas não sabem o nome deles e não sabem quantos homens ou mulheres, ou seja, podem ter mulheres também. Então a gente não tem como ter certeza que Santa Dulce é a primeira santa brasileira, porque ainda tem as mártires, né? Mas Sim. continuando, já eu tinha que dar curiosidade, né? Spoilers. Eu podia deixar do tempo muito tempo, né? Mas é mais forte que eu. E aí tem o Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, né? Que fica na Colina Sagrada, a Mansão da Misericórdia, que acabou de ter a festa agora, que é o local, apesar de não ser padroeiro de Salvador, ele é o que é reconhecido pelo coração dos soteropolitanos, né? Como padroeiro. E aí a gente faz esse roteiro, que é chamado de Caridade e Fé, um dos roteiros da Pastoral do Turismo, que é o que as pessoas mais procuram, né? Hoje, porque ele está bem consolidado, né? Tem algumas agências que já estão fazendo ele. E aí tem outros roteiros, eu não vou saber detalhe tudo deles, mas tem esse. A gente tem alguns mosteiros que ficam na cidade. Entre eles, o mosteiro tem o Desterro, que é um lugar lindo, não sei se você já viu, onde vendem os licores das monjas. Já viram? Sim. Já ouvi falar, mas não Ah, estive lá ainda. é Sim. maravilhoso. As monjas que vendem bricelê são as beneditinas. Mas as que vendem licor são as do Desterro. Tem um licor de rosas que é maravilhoso e tem uma visitação ali linda também. Aí a gente tem outros lugares, tem o próprio centro histórico, que a gente tem, né, várias basílicas ali, que a gente tem a visitação também. E tem alguns locais que a gente trabalha o diálogo interreligioso, que eu não posso deixar de falar. O Rosário dos Uhum. Pretos é um desses locais que não está no roteiro da Pastoral do Turismo, mas é um lugar de muita visitação. Eu estava lá hoje, inclusive. A gente tem alguns lugares, São Lázaro também é um lugar de muita visitação interreligiosa, assim como Bonfim, assim como Conceição da Praia também tem uma visitação grande interreligiosa. Então, assim, a gente tem locais, né, disponíveis de santuários, tanto com apelo católico, tanto com apelo turístico, e tem aqueles, Paty, que eu digo que são os santuários que são raízes, né? A gente tem um santuário aqui que também é turístico e que é maravilhoso da gente falar, que é o Santuário de Aparecida, que fica no Imbuí, que também Sim. é ótimo para poder a gente fazer visitação. Inclusive, tem pastoral de turismo lá disponível. Então, se você me dissesse, me diga bairro X, tem tal, bairro Y, tem igreja, para você ter uma ideia, a gente tem 616 igrejas só em Salvador. Nossa, Então, assim, verdade. dentre turísticas e não, né? Então, a gente tem muitas. Aí eu e Dulce.
Ah, estamos todas aqui dulcianas, aqui, todas com nossas marquinhas. Aqui é o copo celebrativo do ano do Conectadas Sim. com Dulce. Ai, que... E eu Você falou do mandei. Conectadas com Dulce, dia 5 de junho, foi? Não, nós fizemos 2 anos, dia 23 de outubro. Não, quando você falou agora que ia fazer 9 anos de quê? De Amigas de Dulce? Amigas de Dulce, no dia 12 de maio. 12 de Vai- maio. É, Era de meu aniversário Constituição. de maio. É, Olha aí, ia fazer mesmo tempo que eu de obra social. 9 anos. pois é. Foi a data que Rosema fundou com Maria Rita, né, as Amigas de Dulce. Ah, um pouquinho antes de eu entrar, entrei no dia 5 de junho de É, 2017. quando eu fiz um ano do Conectadas com Dulce, Rosema eu já estava com Conectadas, aí Rosema fez uma live comigo celebrativa aos 8 anos do, das amigas de Dulce, contando como foi que surgiu, etc. e tal. Rosa, Que mas massa. ainda voltando um pouquinho lá para a Cidade Baixa, a Península, tem essa nomenclatura de território santo, é lá que tem essa nomenclatura, né? Até a gente É, desembocar no Complexo Santuário Santa Lúcia dos Pobres, que é um equipamento com várias possibilidades de visitação também turística, né? sim. Então, vamos falar território santo, que também não dá para a gente passar por aqui e não falar. É, o caminho é uma rota. O território santo, na verdade, ele nasceu a partir de uma ideia. Ele nasceu dentro das obras sociais Irmã Dulce, né? Por mais que todo mundo esteja envolvido nesse processo, foi algo que surgiu a partir de uma ideia da própria Maria Rita, que a gente já sabia que Irmã Dulce ia ser canonizada, mas a gente não sabia quando. Estava esperando, estava na expectativa. Ela vai ser canonizada a qualquer momento. Então, ela convidou Rosema Maluf. O som sumiu, seu som. Seu som sumiu aí. É porque Voltou, estão me voltou. ligando. Tá me Pronto. ouvindo? Então volte aí quando começou a construir a ideia do território santo. Ficou mudo de novo. Ficou mudo. Tá me ouvindo? Agora sim, está voltando. Pronto. E tá Pode me ser a vendo melhor? oscilação da internet. Um pouco melhor. Você é sempre linda de viver, Ó, mas eu tô me vendo faz- bem e eu tô com 5G ativado. Eu tô usando um não celular com uma sei. câmera bacana. Não sei por que que eu tô assim. É o sinal, né? É minha casa, gente. Socorro, Deus. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Não tá falhando, não, né? Sim, fique tranquila. Fique O que importa é tranquila. minha. Conteúdo excelente. Aí, gente, está oscilando um Tá pouquinho, me mas ouvindo, daqui a Paty? pouco retorna. Sim. Minha Oscilou imagem um pouquinho melhorou? agora, oscilou um pouquinho, agora voltou de novo. Tá travando. De vez em quando agora começou a travar. Meu Wi-Fi é porque a comissão técnica tá testando e tá aqui dizendo: fale isso, levante a cabeça, baixa a cabeça, vem pro lado. E eu tenho umas produtoras, gente. Marido tá futucando aqui, gente, porque ele é É. contra a regra. E as meninas Ah, estão lá mandando coordenada para eles. Beijo, é. Dani, beijo, Thaís, Manu, Ana. Faltou quem? É. Entrou aqui Kátia Britos É minha mãe. também É minha mãe. agora. Minha mãe. Minha É, mãe tá em ó, todos que os programas, Paty. linda. Tá, vamos lá. Deixa eu falar do território. Ninguém vai mais apertar meu botão aqui, não, né? Me deixa quietinho. Vamos lá, Território Santo. Tá, vamos lá. E aí, Como quando começou essa aconteceu história isso, linda? é, quando aconteceu isso, aí Maria Rita convidou Rosema para uma reunião, para a Rosema poder fazer em Irmã Dulce a mesma coisa que ela fez no APL de Alagados. O que foi que ela fez lá? Foi uma construção de um espaço para confecções. Ela fez um arranjo socioprodutivo local de confecções ali na região de Alagados, porque era um local, né, de muito desenvolvimento e Rosema é a dona do Outlet Center. Então, ela queria pensar o seguinte: a ideia de Maria Rita era de que forma que, depois que Irmã Dulce for canonizada, isso vai reverberar de forma positiva para a Península de Itapajipe. Porque ela sabia que Irmã Dulce, as obras de Irmã Dulce, iam ter um crescimento. Então, de que forma que a gente ia poder também fazer com que a península, que o território crescesse? E aí,
por isso ela convidou a Rosema, claro que a Rosema aceitou, né? Porque ela é super, né? Expert nisso. Aproveito aqui para deixar um abraço para minha chefinha, dizer que aprendi muito com ela, com as duas, né? Mas falando especificamente de Rosema, porque ela é uma gestora, né, de Sim. espaços, e ela me fez aprender. Eu aprendi antes de entrar no mestrado, eu aprendi com a Rosima. Eu tive a Rosima primeiro como instrutora e depois no mestrado. E aí ela começou a desenvolver em Itapajipe e me chamou para ser assessora dela, assessora para assuntos aleatórios. E aí foi por isso que eu aprendi bastante, porque a gente começou a trabalhar, a gente convocou a Península de Itapajipe, né? A gente convocou sociedade civil, polícia militar, prefeitura, governo do estado, empresários, todo, as igrejas envolvidas no espaço, a academia, que é a UFBA, a UNEB, Unifax, o UXAL. A gente juntou todo mundo e com essas pessoas a gente começou a pensar de que forma que Itapajipe ia melhorar, né? A partir da canonização de Mandus. E foi assim que surgiu o Território Santo, né? Lembrando, Sebrae, né? O Sistema S todo se envolveu. Lembrando que esse nome Território Santo foi o nome de Helene, foi Helene que sugeriu, do Sebrae, porque ela disse que aqui era um território santo. E ela não estava falando só de Santos, não, tá? Ela estava falando da Boa Viagem também, estava falando, né, da Penha. A Penha foi um lugar, minha paróquia, tá? Que foi extremamente abençoado, porque Irmanduce, a casa de Irmanduce era lá, o convento de Irmanduce era lá antes de vir para o Largo de Roma. Então era lá. Depois o colégio que Irmanduce ensinou, Santa Bernadette, também era lá. A imagem do Bonfim, quando chegou de Setúbal para cá, foi para lá, porque não tinha onde ficar. Então, assim, a Penha está envolvendo todos esses espaços. E a Boa Viagem era a paróquia de Irmanduce. Era onde Irmanduce ia com Dona Dulcinha para poder rezar. Então, é um lugar de território santo. E a gente começou a pensar em rotas nesse território, desenvolver espaço por espaço, para que a gente pudesse receber os turistas no local. E aí foi desde gastronomia, a hospedagem, cama e café, a gente fez levantamento. A gente tem levantamento de todos os espaços no Território Santo, tem de todos os espaços administrativos que existem em Itapajipe, desde hotéis de alta rotatividade, né? Aí vocês, para o núcleo de turismo, para o trade turístico, hotel de alta rotatividade, aquela que eles não passam muito tempo, né? Nos Uhum, hotéis. uhum. E espaços para alimentação, espaços para café, espaço, tudo isso a gente mapeou para saber de que forma que Itapajipe podia crescer. E a partir disso, a Prefeitura de Salvador criou o primeiro plano de bairros da cidade, a partir de uma ideia do Nossa, Território Santo, que foi o plano de bairros de Itapajipe. E aí, a partir que do plano de bairros legal. de Itapajipe, a Lagados foi requalificada. Tem 2 anos, se eu não me engano, mais ou menos, mas foi a partir de um projeto do Território Santo. Então, muita coisa que aconteceu em Itapajipe, de 2000, a gente começou em 2019. A gente começou antes dela canonizar, a gente deve ter começado em março de 19, se eu não me engano. E aí, de lá para cá, Quantas 7 anos vai transformações, fazer. Hã? quantas coisas boas, quantas Muitas, transformações, né? muitas. Quantos E as rotas. impactos, né, de transformação. E na vida das pessoas, Paty, porque quando a gente fala de desenvolvimento territorial, a gente não está falando de empresário, a gente está falando do morador, da pessoa que mora, né? Uma das coisas Sim. que a Prefeitura de Salvador fez, e aí eu posso garantir aqui, porque a Mariléo Ferreira foi super respeitosa nesse processo. Eu nunca tinha participado, imagina, eu sou moradora de Itapajipe, eu vou falar a minha idade porque eu não tô problema de todo mundo, se não acham que eu tenho essa idade, mas eu tenho, gente, tenho 43 anos, então eu moro em Itapajipe há 43 anos, e eu nunca tinha participado de uma consulta aberta, né, em relação ao território, e eu participei de várias com a Mariléo Ferreira para construir o plano de bairros. Então eles não construíram o plano de bairros porque eles pensaram, eles ouviram Teve Itapajipano, uma e escutativa. isso, completamente, né? E foi muito de retorno. Aquilo que foi construído em Alagados foi muito do que o público de Alagados pediu. E não fica por aí. A Praça de Manduce, ela também está sendo requalificada, né, dentro de um processo. Claro que a gente está esperando a obra que está acontecendo no momento, mas Sim. acredito eu que entre 2026 agora e 27 comece também um trabalho ali na Praça de Manduce que vai deixar o espaço também bem melhor. Então, o plano de bairros tem muita coisa para acontecer ainda. O Território Santo contribuiu muito, contribuiu também para desenvolver projetos acadêmicos, inclusive o meu projeto de mestrado foi por conta do território. O meu projeto de mestrado, eu escolhi o tema a partir do que a gente construiu junto no território, né? Sim. Eu construí diretrizes para um plano de turismo religioso na Cidade Baixa.
Então, a Que própria lindo. rua nova que a gente tem, que é a Galeria Santa Dulce, do lado entre Irmã Dulce e o CPM, também teve essa participação do Território Santo, né? Claro, com a parceria do Uhum. Musas, que é o coletivo de grafite, que é maravilhoso também, que ajudou a É, eu gente fiz ali. contatos com os meninos, mas estão viajando no Brasil, ainda não tive agenda. São vários, eu estou esperando um me dar uma chance de uma live. Fale com o Júlio, que ele é o chefe. Toda vez que você fala. Aí um deles já manda falar com o Júlio, que ele é o chefe. Aí eu digo, a Júlio fica sem fazer nada, só dizer só faça isso, faça aquilo, faça isso. Mas é muito bom trabalhar com os meninos, porque eles dão a gente liberdade de pensar junto com eles. Eles têm a curadoria, mas eles dizem assim, diga o que você quer. Aí a gente diz, eles fazem, igual, ah, gostei não, faz assim. Aí eles vão Que mudando. Eles são muito bons, assim, e muito devotos, Paty. É importante a gente também pontuar isso. O que Irmã Dulce cria, né? Irmã Dulce cria laços e ela faz com que as pessoas se apaixonem por ela. Porque os meninos, eles saíram apaixonados e eles disseram que iam fazer de Irmã Dulce padroeira do grafite. Isso é tão Olha que lindo, lindo. né? Porque eles disseram que ela sempre esteve na rua como eles. Que E assim como massa. eles, o pessoal da Soli Produções, é importante também falar, quem faz a festa de Santa Dulce todo ano, né? A Sim, prefeitura, elas também são apaixonadas por Irmã Dulce, né? As meninas sim. não conheciam, mas era assim, mas chegaram nas obras sociais e se apaixonaram por Santa Dulce, porque Santa Dulce é Tem isso, ela é essa apaixonante. imersão, né? E falando em paixão por Santa Dulce, nós já estamos com quase mais um pouquinho de meia hora de live. Passa Oh, rápido. passa Esse é o rápido. momento de eu convidar as pessoas que estão aqui nos prestigiando nessa live Conectadas com Dulce para convidar você a ser também um sócio protetor Eu das já obras sou. sociais de Irmã Dulce, tá? É muito fácil. Estou convidando a nossa audiência, as pessoas que Isso aí, aqui isso aí. estão. Aqui na bio do Amigas de Dulce tem um link que você pode clicar e ver todas as possibilidades de se tornar um sócio protetor. É o doe.irmandulce.org.br. Lá você escolhe as possibilidades de ajudar as obras sociais a manter o nosso legado de mais servir desse hospital que é 100% SUS, com uma história tão linda. Tudo começou em um galinheiro e ali as pessoas são assistidas, atendidas, curadas, tratadas com muito amor e muita atenção. Eu tenho, inclusive, a minha carteirinha de sócio protetor. Eu sou das antigas, a minha eu plastifiquei. Plastificou. Muito bem. Ela é digital, mas eu imprimi e plastifiquei. Então você tem essa carteirinha. Eventualmente o institucional faz campanhas para vocês terem descontos na lojinha. Porque lá no Complexo Santuário, nós temos várias possibilidades também de ajudar as obras, né? Qualquer produto, qualquer item que você adquire lá, você está ajudando as obras sociais Irmã Dulce, ok? Temos a lojinha onde tem as imagens de Santa Dulce, textos, lembranças, temos o Dulce Café, temos também o Dulce Sabor, que vocês podem comprar a panificação, pães, panetones, doces, coisas maravilhosas que são produzidas na fábrica que fica lá em Simões Filho, né, que é um outro projeto desbravador de Santa Dulce, onde tem a escola, o César, aulas para os alunos, né, 100% integral, crianças, adolescentes. Então é um projeto belíssimo. E assim, ser sócio protetor, ajudar as obras sociais de Irmã Dulce é fazer a diferença na vida de milhares, milhares, milhares de pessoas. Para você ser sócio protetor, apenas com R$ 10 você faz a diferença mensalmente no seu boleto, no seu débito em conta. Aí você pode dizer, mas somente R$ 10 por mês, que no ano dá R$ 120. Sim, mas R$ 120 faz uma enorme diferença na vida de muita gente, tá? Então eu convido vocês que estão aqui assistindo a fazer parte dessa corrente do bem. Não foi suficiente as informações que eu estou passando, nós temos uma central de relacionamento. Eu vou dizer o número aqui, quem quiser ligar para pegar mais informação, é o 71 3316 8899. E quero fazer um Pix, né, que é rapidinho. A gente está com uma campanha agora que se chama Faça o Coração de Dulce Sorrir. Olha que coisa linda. Aí você pode fazer um Pix sem o tio, né, e sem o cedilha, coração, que é coracão, de dulce, arroba, irmandulce.org.br. Eu vou repetir o Pix, qualquer valor, quando Santa Dulce disse pra gente, né, Rosa?
Quando cada um faz um pouco, pouco de Pouco muito de se muito se soma. soma. Eu vou Exatamente. repetir o Pix, que quem quiser ajudar é o coração, sem o C cedilha e o tio, de Dulce, arroba irmandulce.org.br. Venha fazer parte dessa corrente do bem você também. Não é isso, Rosa? Com certeza. Com Fazer a certeza, Paty. diferença. Venham fazer a diferença vocês também, porque pouco de muito se soma e é importante a gente continuar contribuindo para a obra de amor da nossa santa, que não pode parar. Pois é. Então, eu queria agora que você comentasse sobre um outro projeto, já que a gente falou da nossa coordenadora, na minha também, né, que é Rosema, coordenadora da liderança aí das amigas de Dulce, sobre lá o que acontece na Chapada, né, que é outro ambiente também muito desbravador, muito interessante para o turismo religioso. Exatamente. Na verdade, O caminho que de Santa Dulce, né? é, Mas passa por na vários verdade, lugares agora. Tem um. é, era caminho de Santa Dulce apenas, agora é caminho diamantino, que Isso. funciona na Chapada Diamantina. Rosema não satisfeita em fazer o Território Santo aqui. Ó, só lembrando, gente, o Território Santo, o território mesmo, geograficamente falando daqui, da península, só para eu não esquecer, senão ela vai dizer, você não falou, não perimetralizou, ela gosta de perimetralizar. A gente Sim, sai oficialmente do Bonfim, ou de Irmanduce e vai até o Bonfim. Só que Bruno Reis, quando assumiu, ele ampliou esse caminho e colocou lá da sim. Conceição da Praia. Então, Uhum. o território santo, né? O caminho da fé, que eles chamam de caminho da fé, vai da Conceição da Praia hoje até o Bonfim. Então, Santa Dulce está no meio, no coração. Então, a gente vai para o caminho diamantino. Primeiro para o caminho de Santa Dulce, lá na Chapada Diamantina, né? Em um local chamado Boa Vista do Tupim, num assentamento chamado Canabrava, que Rosema começou a fomentar o turismo lá, né? A convite de um amigo dela, que era prefeito na época, Cadinho. E ela começou primeiro como devota, né? Depois como secretária de turismo. E agora ela também não está mais como secretária, mas continua fomentando o turismo de todas as formas, porque para ela o importante é que a devoção ela se amplie, né? E aí a Uhum. gente sai, nesse momento, né, lá em Boa Vista do Tupim, tem um assentamento chamado Canabrava. Assentamento, gente, vocês entendem, né? Aquele local que as pessoas têm uma economia própria, né? Que é um pouco de. Eles mesmos fazem o processo deles. É um local mais pobre, não é um local com desenvolvimento, né, ativo. E tinha uma capelinha, e ali o prefeito construiu transformou em Capela de Santa Dulce. Aí se transformou. Aí o que que eles chamam? Aí eu gosto de falar com a Rosema isso, né? Ela diz: porque o santuário não é um santuário de diocese, tá, gente? É um santuário de igreja. Eu vou explicar, porque quando a gente fala, aí eu tenho que explicar, eu explico isso para os padres também, quando eles vão ter reunião com a gente lá na Chapada. Uhum. É um santuário ecológico. Quando a gente fala de santuário ecológico, é aquele santuário que tem um peso, né? Uma necessidade de ter uma honraria, né? Porém, ele não foi elevado a santuário pela diocese, pelo Vaticano, pelo processo da igreja. Então, é algo que é do local. Ele é tão importante para o local que ele é chamado de santuário ecológico. Tá? Dito isso, eles continuam chamando de santuário. E o bispo, inclusive, permitiu, o bispo de lá, Dom Estevão, o bispo de Rui Barbosa, ele permitiu. E teve uma repercussão muito grande. Uma repercussão tão grande que ele saiu de um roteiro que era só ali naquele processo. E era um processo grande. Né? Ele saiu de. Eu tô olhando minha pesca, né? Porque aqui as cidades ampliaram, vai aumentando, viu? A gente agora, hoje, porque começou Uhum. quando a galera vai gostando e vai ampliando. A gente passa por Mucugê, Andaraí, Nova Redenção, Itaitê, Boa Vista do Tupim, que é onde tem Canabrava, né? Marcelino Souza, e agora entrou Iramaia também, né? É um trajeto que a gente está desenvolvendo, o que a gente... A Rosema disse que eu que criei esse nome. Eu não criei, eu juntei duas coisas que já existiam para que a gente otimizasse o processo. O que a gente faz ali é um turismo ecorreligioso. Então, a gente mistura o ecoturismo com o turismo religioso, porque a gente não vai para Chapada sem fazer ecoturismo, né, Paty? Não é possível que a Sim. gente vá lá só para rezar. Não, a Não, gente eu vai já fui rezar, 2 vezes lá. né? A gente vai rezar e também vai fazer o caminho todo. Aí a gente tem ali. E olha que eu já fui lá, tanto com os secretários quanto com os padres, e as vivências são diferentes, né? Aí a gente tem Uhum. aproximadamente 130 quilômetros, né? E a gente tem 7,5 só ali na parte de Canabrava, mas a gente tem 130 quilômetros
margeando o Rio Paraguaçu, envolvendo cerca de 20 povoados e assentamentos. Então, é um espaço Nossa. muito grande que dá para as pessoas fazerem a pé, de cavalo, É já teve uma cavalgada, experiência incrível, né? nível já teve motorhome, já teve cavalgada, já teve a pé, já teve a galera de carro mesmo. Então, assim, tem várias formas de fazer a Várias peregrinação. possibilidades de Várias. explorar De esse explorar, turismo aí. Muito desde que bacana. esteja conectado, né, com essas cidades que estão envolvidas no processo. Existe também sim, de São Cristóvão, é porque o pessoal vai me lembrando aqui outros lugares onde tem. Esse caminho de São Cristóvão, está dizendo, também existe o caminho de Santa Dulce, onde é a outra rota. É, lá em São Cristóvão tem dois caminhos, na verdade. Tem um caminho específico, em Sergipe, né? Tem um caminho que existe em São Cristóvão, tem um caminho que existe em Itabaiana, e tem um Sim. caminho que é a rota que o pessoal de Itabaiana faz de peregrinação. Além do caminho que existe em Malhador também, que é de Santa Dulce, é uma das rotas de Santa Dulce. Lembrando que Sergipe não é um lugar de Santa Dulce que nasceu, não, gente. Eu gosto de dizer isso toda hora, porque, Aham, é verdade. Há muitas né? pessoas que acham que ela nasceu lá. Não nasceu. Na verdade, ela nasceu, Paty. Ela nasceu como Irmã Dulce. Porque ela É, foi para lá, porque Maria o Rita. primeiro milagre, né, foi Não, naquela. porque ela foi para lá, Maria Rita. Ah, Ela sim, estudou lá. verdade. O Verdade. convento dela era lá, né, gente? É, Então, isso. Aí as pessoas pensam que ela tinha nascido nessa cidade aí. mas eles têm uma devoção muito grande. E aí, uma outra curiosidade em relação ao turismo religioso no Brasil é que, além de Sergipe, um outro lugar que é muito devoto de Santa Dulce dos Pobres, vou deixar você adivinhar, diga o estado, Um estado que é muito devoto, além não de Sergipe. sei, esse, E não aí, quem sei, sabe, bota Rosa. aqui, Paty, pra galera responder. É, já entrou tanta gente. Bota aí, gente, vamos responder aí para Rosa. Quem Quem vai sabe aí, acertar? Quem vai acertar essa pergunta? Qual é o outro estado que tem muitos devotos de Santa Dulce dos Pobres? Eu podia chutar, porque recentemente teve Padre Omar, já citaram aqui Rio de Janeiro, né? não Teve é a Rio de Janeiro. germinação, não é Rio de Janeiro, aqui foi o Erlen Medeiros que respondeu. Marido que tá aqui na minha frente. Não é? Errou, menino. Dole 1, a Dole 2, E Dole aí, 3, ninguém? São Ceará, Paulo, gente, São Paulo. São Paulo, nossa, que São Paulo. surpresa, É o lugar onde tem agradável. mais devotos de Santa Dulce. E isso é importante a gente falar, porque Claro, os paulistas eles estão muito, né, conectados com Dulce. E é importante a gente também dar esse retorno, né? Quando o as igrejas sudoeste do católicas, Brasil, o sim, sudoeste. né? O Sudeste, né? Quando toda vez que a gente chega Sim, lá é, na Expo isso. Católica, a gente tinha um retorno muito grande, né, Nossa, eu tô deles. surpresa também. São Sergipe, Paulo. estão botando. São Paulo saiu depois agora, que você citou Não, aqui. Sergipe tá em É, primeiro. Depois de aqui, Sergipe é ó, São São Paulo. Paulo tem um pouco de tudo do nosso Brasil, isso é verdade. É verdade. Ai, São Paulo é maravilhoso, gente. Eu amo São Paulo também. Mas eles são muito devotos de Eu, Santa Dulce, quando é vou, fico importante a gente. querendo voltar logo. É o quê? Eu, quando vou, quero voltar logo, Quer porque voltar acho que é lá? Eu não muita, quero ficar lá. muita coisa. Eu só não quero ir pra lá em janeiro, porque é calor. Eu não imaginei que lá em janeiro era calor. Só quero ir em Aham, julho agora. aham. É muito pulsante São Paulo, muito. Eu gosto, eu sou rápida, Então, Rosa, Paty. que São legal. Paulo combina Olha, comigo. assim, muito. O seu conteúdo realmente é riquíssimo, muitas informações. Eu Estamos ainda já falo rápido. chegando em alguns minutos finais, né? Então, para a gente não é fechar, mas eu gostaria, dentro de 2026, temos assim alguns feriados, né? Assim que vão encaixar finais de semana, né? Eu queria que você falasse assim, indicasse alguma possibilidade, se tem algum tour já turismo religioso para acontecer, alguma dica, né? Que você acha interessante e projetos futuros da nossa do seu trabalho, de tudo que você Sim. vem feito, né? Você é uma pessoa tão desbravadora, tão instigante, tão intensa em tudo que faz, sempre coloca muita paixão em seus projetos, tudo tem muito propósito. Ó, Então, o que vem por aí, né? Vem que eu te conto. vem comigo que eu te conto. Vem comigo que eu te conto. Tá, Então, primeiro sobre primeiras as dicas dicas. para 2026, né? Para quem está Dicas. querendo fazer turismo religioso e Sim. depois seus projetos futuros, o que vem por aí e suas considerações finais sobre esse momento.
Primeiro, eu quero agradecer muito, 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 muito por estar aqui. É sempre bom estar com você. Você é uma querida, né? A gente tem uma energia boa uma com a outra, isso é importante para a Sim, gente, né? amém. Glória a Desenvolver Deus. trabalhos. É, tá, dicas. Primeira dica que eu sempre digo para todo mundo que me conhece, eu sempre falo isso, gente. Eu estou apaixonado pelo Espírito Santo. Então, vai ter de Nossa Senhora da Penha agora em abril. Assim que termina a Semana Santa, tem a festa da Penha lá. Envolve 2 milhões de pessoas, gente. Para quem quer conhecer Romaria, que só conhece Bom Jesus da Lapa, Aparecida, aqueles mais comuns, vão ao Espírito Santo, Vila Velha. Acontece a Festa da Penha. Maravilhoso, um dos lugares mais lindos que eu já conheci na minha vida. Peraí, tem aqui. Ah, tá. Não, é porque ele tá botando umas pescas, mas eu tenho minhas pescas na minha cabeça, oh, shit. Eu tenho meus Que lugares lindos. período é essa festa agora? É por É agora, agora. Rosa? Termina depois do domingo de Páscoa. Eu acho que é. Ah, Só ok. pesquisa aí, produção. Assim que. O primeiro domingo depois do domingo de Páscoa. Ok. Se só certifique se é isso, mas é alguma coisa nessa linha. Festa da Penha do Espírito Santo acontece na cidade de Vila Velha e lá são os frades capuchinhos também, viu? Para vocês que Ó, querem. Aí vem a minha segunda dica, que vocês já podem unir uma coisa com a outra. A gente está em mais um ano jubilar, que vai ser uma das coisas que eu vou falar no Vem Comigo que eu te conto, que Freícara me pediu para fazer e já estava pronta. Aí, ó, de 5 a 13 de abril, tá, gente? A festa da Penha de 2026. De 5 a 13 de abril. E aí, minha segunda dica é: a gente está no ano jubilar agora de São Francisco de Assis, que está sim. completando 800 anos, né, de falecimento. Então, por conta disso, o Papa Leão XIV instituiu esse nosso ano de 2026 como ano jubilar de São Francisco. Então, as pessoas que peregrinarem a santuários franciscanos vão receber indulgência plenária. Claro, se fizerem todo aquele rito, rezar pelo Papa, confissão, Eucaristia, Uhum. mas é um ano jubilar. E aí, se vocês forem para a Festa da Penha, como é um santuário capuchinho, né, franciscano, vocês já matam 2 coelhos com uma caixa de oração, tá? Mas se quiser ficar aqui em Salvador, pode ir na Piedade também, que é o santuário onde estão os frades capuchinhos lá, que é a base de Frei Ícaro, tá? Ou todos os outros santuários que são voltados para a matriz franciscana, tá? Essa é a minha segunda dica. A terceira dica é, claro, o Cristo Redentor, que eu não posso dizer que não, né? Claro. Porque agora o Cristo Redentor está geminado com Santa Dulce dos Pobres, então todo dia 13 tem uma missa dedicada a Santa Dulce dos Pobres lá no Cristo Redentor. Sim. Então a galera que mora no Rio, a galera que mora ali na região, é muito bacana visitar Cristo Redentor, tá? Tô aqui, gente, saindo do comum, falei Cristo Redentor, que está no comum do cultural, mas que não estava no comum do religioso. E que agora Sim. também é um dos. É isso, são essas 3 dicas que eu trago hoje, né? Em relação a Santa Dulce, eu acho que agora é um ano mesmo de ampliação de peregrinações. Essa peregrinação do Rio é uma peregrinação grande, mas eu acho que o roteiro da Chapada tende muito a crescer ainda, né? Mas acho que a Rosema pode dar cenas dos próximos capítulos depois. E em relação aos meus Uhum. planos, então, tem muita coisa acontecendo, Paty. Desde o dia que eu saí, Imagino. as coisas não param. Eu te disse, eu não consegui parar ainda para assentar, né, as coisas na minha mente. Então, claro, eu continuo com o programa de rádio, tá? Continuo com os Bastidores da Fé, não parei. E com o A Rosa da Fé, aqui no meu Instagram, que foi o Chamariz de Tudo, que foi quem começou, né? Mas eu tenho outras propostas aí em andamento que ainda não decidi, então eu tô em análise e eu acho Sim, que tá em breve a gente vai aterrissando, ter. avaliando. é, Eu preciso ter férias, eu não tive férias de verdade ainda. Sim. Porque quando eu estava de férias de Manduce, eu comecei a fazer as coisas para o Bonfim. Então eu embolei uma coisa na outra e eu preciso agora respirar. Tô tentando respirar. Passando essa live, eu acho que eu consigo respirar uns 3 dias aí. E aí Ai, depois. eu agradeço, Tainama, de novo a sua disponibilidade, meu amor, de você abrir essa pauta, né, comigo aqui hoje. Chegou o dia, né? Mas eu sempre digo que é Santa Dulce que conduz quem são os convidados para esse momento, né? É o momento Quem certo, como Paty. Deus? Ninguém como Deus, Ninguém né? como Deus, Eu ninguém sou como apenas um Deus. instrumento, é ela que escolhe os convidados e as convidadas para o Conectadas com Dulce. E Porque assim. espiritualmente essas mensagens vêm de uma forma espontânea e a gente vai organizando, né, na medida do possível, porque os convidados têm suas agendas, seus compromissos, né? Mas eu já tenho minha lista até o Frequência. final do ano. Tenho um plano B também, porque às vezes um convidado tem algum imprevisto, então eu Sim. sempre tenho alguém em stand-by para, com o tempo, né, conseguir equacionar. A dica literária que eu vou dar para vocês hoje é esse livro aqui, ó.
cartas de Ali. Santa Dulce que vocês Sim. podem adquirir lá no santuário. E esse daqui, particularmente, eu recebi semana passada, foi presente de graça, ela está aqui participando na live, um presente de final de ano que ela me surpreendeu com. É amiga de Dulce, né? Ah, ela E falou levei mesmo. para nossa querida Maria Rita autografar pessoalmente, ela autografou aqui para mim. Então eu recomendo, gente. Aqui tem vários registros dos escritos de Santa Dulce dos Pobres, tudo digitalizado. Foi produzido por Maria Rita Lopes Pontes, é a minha recomendação. E vamos abrir a cartilha do Dulcismo para a gente ver qual é a mensagem na noite de hoje para a nossa convidada e as pessoas que aqui estão. Aqui estão os 10 valores do Dulcismo, que é o jeito de ser, agir e pensar de Santa Dulce dos Pobres, né? A consolidação dos valores. Eu abro sempre de forma aleatória, viu, Rosa? Para a gente ver aqui. Estou Vamos correndo lá, um qual o pouquinho por causa valor? do tempo, para o Instagram não derrubar nossa live. Tchananã, o que será que vai vir? Qual é a mensagem de hoje? Qual é o propósito no que vai vir de forma aqui aleatória? Aleatório, viu, Paty? Simplicidade. Ah, Ai, que lindo! pode Viva o deixar. essencial. A beleza está nas pessoas, nas Isso aí. plantas, nos bichos. É isso aí. Ó, São São Francisco de Francisco. Assis. Em todas as coisas de Deus. É mais intensa ainda nos olhos de quem consegue ver, acima da simplicidade, a beleza com que ele criou cada detalhe da vida. Irmã Dulce. Que lindo. Paz e bem. Paz e bem, minha irmã. Um beijo grande. Obrigada a todos que aqui estiveram conosco. A live vai ficar gravada, ok? E ela estará disponível a partir da manhã no nosso canal Amigas de Dulce no YouTube. Me ajudem a trazer mais inscritos para o YouTube, porque em breve essa live será no YouTube, tá certo? Nós vamos ficar paralelo no YouTube e também continuar no Instagram. E Mas eu eu preciso espero, do apoio de todos vocês. e eu espero todo mundo nos Bastidores da Fé, domingo, Isso, meio-dia, Rádio Excelso da isso. Bahia, no Instagram da Rádio Excelso, tá bom? Gente, obrigada. Fiquem com Deus. E mais uma vez, Rosa, gratidão sempre, querida. A gente Gratidão, se vê, a Rosa. gente se encontra. Sempre. Sempre. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.